cabeça, mexe o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora. Está entrando no ar, aqui na Rádio Tropical Web Brasil. Estrelas do Samba, com Latoy Jackson. Olá, gente, cheguei! Latoy Jackson. Chegando, Vilinho, boa tarde, Latoy Jackson chegando, tá certo? Se correr é prejuízo, melhor é ficar e se conectar na Rádio Tropical Web Brasil, é isso? Ou 97159-1211, isso mesmo, você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Esse programa é um programa feito para você que é muso, rei, rainha de bateria, destaque e meu amor. Isso mesmo. A gente quer saber como é que funciona a sua vida, como é que funciona essas estrelas do samba que brilham apenas 15 minutos, às vezes 20 minutos, e passa rápido, e aí você faz o que da vida? Latoy, eu gastei tanto dinheiro para poder só passar numa agremiação. Muitos e muitas costumam geralmente sair 4, 5 agremiações. Mas como é que faz? Quem é que banca a fantasia? Quem é que banca o cabelo? Quem é que patrocina? Não digo banca, porque é uma palavra tão feia, tão fora. Mas quem é que patrocina isso? Você patrocina, você trabalha, você faz o que da vida? Fora essa questão. E o corpo? Porque esse corpo, gente, tem que ser preparado. Não pode ser assim, não. Chegar, jogar um salto, jogar um cabelão, jogar uma fantasia, uma franja, umas penas, e aí... Não é assim. Você tem que ter uma academia, ou de repente tem algum acordo com alguma academia, para essa academia poder te ajudar, te patrocinar. É isso? Então, assim, esse programa foi criado para isso. Então, eu peço a você que está nos ouvindo, quer participar, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você, na Rádio Tropical Web Brasil, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou estar conversando com a Flávia. Ela é musa, não de uma agremiação só que eu já vi, né? Claro que eu estudei aqui. E ela vai estar contando tudo pra gente de musa trans. Olha, musa trans. Então vocês imaginam qual é a dificuldade que deve ser uma musa trans. Tem musiquinha? Ah, maravilhosa! Olá, tudo bem? Não falou comigo? Não falou conosco? Tu tem que falar, Lúcia. Hoje eu tô quietinha, eles não me deixam ficar quietinha. Mas não pode, você não pode. Fala, galerinha! Estrelas do Samba no ar. É a voz do além aqui falando. Eles não me deixam ficar quieta, entendeu? Sejam bem-vindos a todos ao programa Estrelas do Samba. Lembrando que a Tatiana Mendes, nossa diretora de marketing, está saindo já de dentro da manga um super campeonato, não é? Vamos dar um spoiler. É campeonato? Eu não sei como é que se fala. É disputa. Quem vai ser o rei e a rainha da rádio. Uau! Musa ou musa. Então vai ter é um spoiler que eu tô dando. Tá dando. Eu não sei direito como é que é. Eu sei que vai ter um concurso. E era o nome que eu queria dar. Vai ter um concurso em breve. E já a gente vai estar lançando. E eu quero a senhora linda aí concorrendo, hein? Todas querendo lá, concorrendo. É isso aí, galera. www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Vamos aumentar nossa audiência. Não escuta pelo aplicativo só não. Entra no site, assiste ao vivo, para a gente poder mensurar quantas pessoas estão no site, assistindo a gente, curtindo. Veja ao vivo pelo www.radiotropicalwebbrasil.com.br. A única rádio que é 3 em 1. É rádio, é videocast e é podcast. Vem com a gente, você conectado ao mundo e o mundo ligado em você. Maravilha! Tá aqui na minha mesa, eu nem ia falar sobre desse spoiler, mas tudo bem. Já que a nossa diretora e produtora deu spoiler legal. Sabe por quê? Porque agora vai começar a corrida para saber quem vai ser a musa e o muso da rádio, tá certo? Vamos combinar? Então, filhinho, entre em contato conosco para ontem, já marca a sua entrevista. Vamos de música?
Ai, que maravilha essa música. Dá pra gente viajar, gente. Viajar, pensar em coisas positivas, pensar também no que passou em nossas vidas e aí fazer uma autorreflexão. Tá aí, você tá ligadinho no programa Estrelas do Samba com a Toy Jackson. Isso, aqui pela Rádio Tropical Web Brasil. Pode clicar www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou isso. É melhor você entrar pelo site e ver tudo pelo site, conhecer a nossa amiga Flávia Oliver, que é musa. Isso mesmo. E mandar sua pergunta. 97159-1211. Boa tarde, Flávia. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, pessoal do samba, família do samba. Boa tarde. Boa tarde, minha querida. É uma satisfação imensa recebê-la aqui em nosso estúdio para mais uma Estrela do Samba. A gente, geralmente, eu começo o programa, né, com o entrevistado ou entrevistada, queremos saber um pouco mais da vida dessa entrevistada, desse entrevistado. Conta pra gente como é que você se descobriu, primeiro que se descobriu, né? Conta um pouquinho pra gente. Porque a Flávia, gente, Flávia Oliver, ela é uma musa trans. Então vocês imaginam a dificuldade, mas isso aí lá no final ela vai contar melhor pra gente. Ela vai contar então pra gente, primeiro, como é que ela se descobriu, tá? Se foi difícil, teve barreiras, conta um pouquinho pra gente, Flávia. Boa tarde. Eu tinha um casamento de 20 anos. Eu sou mãe de um filho de 24 anos, né? Chamado Gabriel. E eu já tinha me descoberto gay antes do casamento, né? Então, antes do casamento, eu era gay. E aí, me interessei por uma pessoa do gênero cis, né? Uma mulher. E ficamos 20 anos juntos. Nessa tem um filho, que é o Gabriel. E no meio desse casamento, eu comecei a ter uma crise de identidade. Eu comecei a não me identificar com a figura que eu via no espelho. E eu comecei a estranhar aquilo, porque até então eu só era gay, né? E aí eu não tinha esse leque aberto na minha cabeça que tinha trans, tinha bi. Essa nomenclatura toda. Essa sopa de letrinha todinha. Na minha cabeça eu não sabia. Pra mim era só gay, né? Porque eu sou de 80, então assim, na época de 80, só tinha o gay e a sapatão. O nome era esse. Não era lésbica, era sapatão. Isso. E aí eu comecei a olhar no espelho e não me reconhecer. Eu falei, quem é essa pessoa? Ficava comigo, né? E aí eu fui conversar com a minha ex-mulher, né? Que é a mãe do meu filho. Tentar entender junto com ela o que estava acontecendo comigo. E aí eu falei com ela, eu tô tendo um problema, porque eu tô olhando no espelho e não tô reconhecendo a figura que eu vejo e não consigo mais ter atração por você, entendeu? Assim, eu não conseguia mais ter atração por ela sendo mulher. E aí eu falei pra ela, vou procurar uma ajuda, né, psicológica, pra gente poder entender o que tá acontecendo, porque eu também não tô entendendo, você também não tá, então a gente não tem como se ajudar sozinho. Vamos, né, procurar por parte e quem está preparado para isso. Fui fazer um tratamento psicológico e aí me descobri uma mulher trans. Me diga o seguinte, mas mesmo na época que você era gay, simplesmente gay, já havia alguma conotação? Quais foram os problemas nos quais você passou para... Porque, assim, essa data que você está falando, era de 80, né? Ainda era uma coisa, vinha beirando a questão da ditadura, que foi uma coisa muito massacrante para todos nós, né, homossexuais assumidos, hoje assumidos. Você, já desde criança, você sempre se identificou gay ou você se descobriu muito depois? Então, eu me descobri desde criança gay. Eu sempre me interessei por rapazes. Só que a mãe do meu filho foi uma pessoa especial demais para mim. Eu digo para as pessoas que depois de eu conhecer ela, eu falo para vocês que o amor não tem sexo. Não tem sexo, não tem cor, não tem classe social. Você simplesmente ama aquela pessoa. Então eu amei ela, a essência dela, sem olhar para o sexo dela. E fomos felizes durante 20 anos, temos até um filho, né, junto. Só que depois que eu comecei a ter essa crise existencial, que eu me reconheci como mulher trans, que eu comecei a ter uma outra visão. Tipo assim, esse tempo todo, esses mais de 20 anos, eu não me relaciono com mulher mais, entendeu? Eu tô mulher trans, interessada por homem.
Então, não sou uma trans bi, não, nada contra quem seja, e nem uma trans lésbica. Eu sou uma trans que gosta somente de homem. Faz o seguinte, explica melhor, porque a sua história ela é muito interessante. E as pessoas ainda não entenderam o que é ser uma trans bi, uma trans lésbica. Explica um pouquinho esse fator aí, até para os nossos ouvintes e quem está nos assistindo, entender melhor o que vem a ser isso. Porque assim, eu como gay, eu sei como é que é a história. Mas é legal a gente, quando está entrevistando uma pessoa que tem um mote diferente, e essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, tentar entender o que é ser uma trans bi. Então, uma trans bi, ela se relaciona com homem e com mulher. Uma trans bi. Uma trans lésbica só com mulher. E uma trans, tipo cis, né? Só com homem, que sou eu, né? Então, assim, tem a trans que se relaciona somente com mulher, tem a trans que se relaciona com mulher, com outra trans, né? Somente com outras mulheres trans, e tem a trans que sou eu, que relaciona somente com homem e hétero, tá? Já tem isso. Babado, filhinho! Olha, isso aqui é uma aula, tá? Isso aqui na verdade, o rádio, eles têm esse cunho de dar informação, tá? Tanto que a nossa programação é uma programação totalmente voltada com cultura, música de qualidade e informação. Mais ou menos, eu entendia alguma coisa, né? E você, Flávia, trouxe pra gente, para os ouvintes e quem está assistindo o programa, uma informação valiosa para que você... Mas o que é isso? Como é que funciona? Eu acho que isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Olha que delícia, que maravilha, tá certo? E aí, aí você começa a fazer o tratamento, não é isso? Pra me entender. Psicológico. Isso. Para se entender. Isso. Mas você não tinha feito a mudança no corpo. Nada. Como é que foi isso, Flávia? E aí eu comecei a me entender durante o tratamento psicológico como mulher trans. E a minha psicóloga me direcionou para uma endocrinologista. Que a endócrino é a médica que faz esse tratamento hormonal todo na gente. Então, a mulher trans, o homem trans, tem que passar por uma endocrinologista para tomar a medicação correta. Entendeu? Então, eu conheci uma endócrino maravilhosa, a doutora Renata, que me acompanhou há bastante tempo. E a gente fez os exames que precisa fazer antes, né? Pra você ver qual hormônio que é melhor pra você. E ela me medicou e eu tô assim há 5 anos, tomando a medicação certinha que ela me passou, com a dosagem certa, do hormônio certo. E tô essa mulher. Então vocês estão aí, estão ouvindo, estão vendo, que não é uma coisa muito fácil, tá? De vez em quando eu ouço na rua, não, que nada, o viado, isso, aquilo, o travesti. Mas não é uma coisa muito fácil, não, gente. Pelas explicações que a Flávia está passando para vocês, para a gente nesse bate-papo gostoso, não é fácil. Primeiro que você tem uma luta contra você mesmo. É verdade. É complicado você lutar contra... Eu não entendia o que estava acontecendo. Eu posso brigar com a Tatiana. Isso. Eu posso brigar com quem eu quiser brigar. Porque são duas pessoas. Isso. Agora, você brigar contra você mesmo e trans, então, deve ser pior ainda. Verdade. Muito mais complicado. Muito mais complicado. Então, a explicação que a Flavinha está dando pra gente, a Flávia Oliver está dando pra gente, é uma explicação bem científica, tá? Então, quer dizer, tem o trabalho de você se autoaceitar para não fazer besteira. Isso, né? Porque eu acredito que acontece, deve acontecer de vários, de não se aceitar a ponto de, né, sei lá, tirar a vida, fim na vida, sei lá. Ou viver infeliz, igual a mim. Eu vivi um casamento que eu não podia estar naquela família, trazer aquela família junto comigo pro dia de hoje. Não cabia no meu dia de hoje, entendeu? Então eu precisei sentar com ela, como ela foi uma pessoa muito legal comigo durante todo o casamento, sentar com ela e dar o espaço dela escolher ficar ou sair da relação, sabendo que a partir daquele momento ela está com outra mulher. E aí ela preferiu seguir a vida dela, eu segui a minha, e foi tudo sentadinho e resolvido. E é difícil fazer isso, porque eu deixei uma família para trás,
entendeu? Para mim, ser a Flávia Oliver hoje, eu deixei minha família para trás. Eu abri mão da família de ser a fulano de tal para virar a Flávia Oliver Musa. Então, deixar para trás é bem complicado. Agora, deixa eu aproveitar aqui que é muito bom, Sim, né? sim, O sim. contexto, Flávia. Tem uma pesquisa que vem falando exatamente sobre essa transformação. Nós temos hoje um índice alto de que as pessoas tiram a sua vida, me fugiu a palavra agora, suicídio. Por quê? Porque nessa transição de se achar ou não, a pessoa ela acaba faz a operação. Queria que você falasse sobre isso. Faz a operação, após a operação existe aquele processo do entender. Uma coisa é você achar que quer, outra coisa é logo depois você se ver assim. E aí, quando a pessoa, né, o ser humano, se vê transformado, muitos não conseguem também se aceitar transformado. Se eu estiver errada, você me corrija. Não, tá correto. E aí, o que acontece? Não pode mais voltar. Não tem como. Não tem verdade. como voltar. Então, o que eles fazem? Irreversível. Ceifam sua vida. Porque Acham que não tem mais local para eles na sociedade, porque eles não se enxergam em nenhum momento na sociedade. Minha pergunta para você você faz algum tratamento psicológico após esse processo? Tem algum acompanhamento psicológico para você? Que hoje você tem um filho, você teve uma família, você tem um passado que não era da mulher, era do homem, tá? Você faz esse tratamento? Então, eu faço eu moro em Mesquita, né? Então lá na cidade onde eu moro existe essa rede de apoio, um polo que é voltado justamente para a medicação que a gente recebe, a médica endócrino, o psicólogo. Então assim, a gente é muito bem assessorada lá, inclusive Paulinha, se estiver me assistindo, um beijo, que é a pessoa que administra a parte LGBT em Mesquita, ela é muito atuante com isso. E eu até indico para outras trans que não são de lá, que não tem acompanhamento, a fazer. E eu acho bem cruel essa parte de você... Porque, na verdade, você tem que matar uma pessoa para viver outra. Eu não podia trazer o fulano para essa atualidade de hoje. Qual era o nome do fulano? Ai, não posso não falar. Não. Tá. Eu sou Então, retificada. Vamos dizer assim... O nosso Desculpa, amigo, tá? nosso amigo. É o nosso amigo. Eu vi falando isso no Uber agora. Foi até interessante. Quando é que você fez o enterro do nosso amigo? Então, tem 5 anos já. Mas você enterrou literalmente, botou a pá de cal? Eu falei você a não pedra se vê... de mármore em cima. Você se vê no passado? Não. Quando você pega as fotos? Não, eu rasguei todas. Eu não tenho nenhuma. Você zerou e quando me passado. manda tudo, até álbum de casamento. Rasguei Sério? tudo. Não tenho nada do passado, nada. E quando alguém me manda... Não, o parto quem fez foi ela. Foi ela, mas hoje... Eu já te vejo como mulher. Eu sou mãe. É complicado. Eu falo pra ele, você tem 2 mães. Você é uma pessoa privilegiada, você tem 2 mães. E ele, como foi aceitar? Então, Gabriel é a geração nova, né? A geração Y, é Z, eu não lembro mais quando tá. Então, ele tem a cabeça muito aberta pra isso. Ele me aceitou muito bem. Porque assim, quando eu saí de casa pra poder começar a minha vida, que eu não entendia mais, né, ser aquela pessoa... Ele tinha 1 aninho de idade, então ele cresceu sem minha presença em casa, mas cresceu também vendo as mudanças. É um peito, é um cabelo, entendeu? Eu já tive outros companheiros que eu morei junto ali e frequentava minha casa e via que eu era casada com outro rapaz. Então ele já foi entendendo. A minha médica fala muito pra mim. O Gabriel é de outra geração, então ele entende muito bem. Quem não entende muito bem são pessoas de lá de trás, que realmente não... Minha mãe, por exemplo, eu tenho 87 anos. Minha mãe hoje me olha e às vezes ela fica perdida. Ela fala assim, não sei quem é essa mulher que mora aqui comigo. Porque ela conheceu o fulano há anos. Ela escolheu o nome, ela batizou, ela pegou no colo um filho de uma maneira. E hoje eu me tornei essa mulher. E às vezes eu pego ela com aquele olhar perdido. E eu falo, o que foi, mãe? Eu tô pedindo opinião, se tá bonita, se tá bom, se não sei o quê. Ela fala, mas eu não sei quem é essa mulher. Ela fica perdida.
eu não fico mais. Eu vim até conversando no Uber agora, interessante essa história, porque assim, eu falei pra ele assim que eu não lembro mais daquela pessoa, mas lembro que ele foi um bom filho, lembro que ele foi Mas, gente, um pai. veja o quanto é interessante isso para você que quer fazer essa transformação. Desculpa, o Latoya. Não. É Tá porque ótimo, quando é tá algo ótimo. assim, tão profundo, eu tenho que puxar mais Pode puxar. você. Isso é importante, você que pensa em fazer essa transformação, porque entender, Flávia, que tem que se matar. Tem que se matar. Porque se Tem que você se matar. não E se não é mata, não funciona. Não funciona. Aí Não. você acaba ceifando realmente a vida, porque você já não sabe aonde você está, quem Você mata é. um ou outro. Né? Exato. Igual E muitas estão conviver com dois, transicionando. né? Entendeu? Conviver com Já dois com não tá. prótese, já operada. E eu quero trazer aqui a lembrança e reverenciá-la, a nossa primeira mulher trans, que foi Roberta Close. Sim. Posso fazer um adendo? Pode? Não foi a Roberta Close. Não, mas aqui explodiu, né? Aqui explodiu. Aqui explodiu. Aqui teve coragem de dizer, eu tô aqui. E tem uma entrevista dela de frente com Gabi, que ela arrasa a Gabi. Arrasa. Que ela diz assim, a Gabi pergunta, mas o que você fala para as pessoas? Eu não tenho que falar nada. Cada vida é cada vida. Eu acho que tem que ter consciência se quer isso realmente, Isso. procurar os excelentes médicos Isso, e O matar SUS o hoje- antigo e começar o novo. O SUS hoje, graças a Deus, dá essa assistência pra Dá gente. essa Dá assistência. assistência. A medicação é dada pelo SUS, a médica endócrina é pelo SUS. Eu comecei em particular, mas hoje tá pelo SUS. Hoje eu estou pelo SUS. E a medicação, a assistência psicológica, o SUS E tá você, funcionando muito bem. e a documentação toda você alterou? Transicionei, eu O nome é retifiquei. transicional. O nome é Eu- transicional. Olha, Isso, não é não transformar. Olha como é que... Desculpa. Nós temos técnica, né, amiga? Transicionar, a gente transiciona de homem para mulher e de mulher para homem. Porque pouco se fala do homem trans, mas eles existem e são muitos. Sim, eu Muitos. conheço. E uma coisa que me surpreendeu muito é da criança trans. Vocês têm que ver a criança trans, gente, vocês vão ficar apaixonadas. Onde eu faço o meu acompanhamento hormonal, tem criança de 5 anos, trans. Uma pergunta, Flávia. Você que já foi... É mãe. Hoje eu É sou mãe. mãe. Você que é mãe. Gabriel, um beijo. Você acha... Sua câmera é essa. Ai, desculpa, deixa eu falar Gabriel. aqui. Você acha que uma criança... Isso é um assunto polêmico. Muito. Até fazer um Mas só corte. quem tem vivência na pele, né? Peraí, que sabe. eu vou até fazer um corte aqui. Porque isso é um assunto, eu como mãe, que mexe muito comigo, tá? Eu quero ouvir sua opinião, não imprimir a minha, tá? Você acha que uma criança de 5 anos, a minha pergunta, ela tem discernimento de entender o que ela quer? Bem, discernimento eu não tenho certeza, mas assim, a gente já sente dentro da gente, sabe? Eu quero botar uma saia, amanhã eu quero de Rapunzel pra escola, sabe? Amanhã eu quero de príncipe pra escola, que são o caso dos homens trans, né? Então assim, a criança ela já vai escolhendo, eu não quero uma festa do Mickey, eu quero uma festa do unicórnio. Entendeu? Então, assim, já vai dando indícios, sabe? Desde pequenininha. Sim. Eu, desde pequenininha, dançava... Ela dá indícios. Indícios. Mas a minha pergunta é, presta atenção. Toda essa transformação que você passou, toda essa mudança, todo esse apoio psicológico, de uma mulher de já com 30, 40 anos, né, já tinha passado toda a fase do aprender, do desenvolver, de descobrir a sexualidade, de se tocar, de já ter se relacionado com uma mulher. Ter filho. E você sofreu todo esse processo. Isso. Você teve que entender e ficou perdida no meio disso. A pergunta é, olha, você teve um filho que passou por 5 anos de idade. Passou. Uma criança de 5 anos de idade tem discernimento de querer passar por essa operação, por essa troca? Não, mas com 5 anos não consegue passar pela operação ainda. Então, assim... Mas ele já sabe escolher o azul, o rosa. Sim, ele já pode sabe dizer pro papai e pra mamãe,
Eu quero me vestir de menina pra ir pra escola amanhã. Eu tenho eu sou diferente, eu quero meu cabelo grande. Eu quero usar mochila cor-de-rosa. Mas essa mudança de sexo com 5 anos... Não existe. Só depois dos 18, né, ninguém faz. Eu acho que nem fora do Brasil faz. Não, fora do Brasil também não. Com menos de 18, quer dizer. Tem que ser com 18 anos. É com 18 anos. E passar por todo esse processo. São 5 anos, tá, gente? São 5 anos de análise com uma equipe de médicos. Psicólogo, psiquiatra, um monte de gente. Não é assim, não. Eu cheguei lá e quero operar e pronto. Não é assim. Eu não sou operada, é uma opção minha. Eu não quero ser operada, porque eu acho que... Eu ia te perguntar isso. Desculpa, tá atropelando. Não, é porque o assunto vai atropelando. Não, o assunto tá rolando. Isso, eu ia te perguntar isso. Por que você não quis passar por esse processo da cirurgia? Então, porque a gente também, dentro do mundo trans, tem um leque de opção pra você pode ser uma trans operada, uma trans não operada, como a gente falou, da trans lésbica, da trans bi, da trans, entendeu? Então, assim, eu não quis passar da cirurgia porque minha médica sempre falou, Flávia, é uma cirurgia muito invasiva, não tem retorno, não faz por ninguém, faz por você. E eu acho que a minha cereja do bolo é não ser operada, entendeu? Então, assim, eu acho que o chamariz da coisa toda, o interessante para as outras pessoas de fora para dentro é não ser operada. Senão seria mais uma na multidão. Pois é o que a gente estava falando da questão de moda, tá? Antes de entrar no ar, a gente estava falando muito sobre essa questão de moda, de ser artista, de ser diferente. Você conhece muitas que tenham se arrependido? Não, que arrependeu não. Conheço algumas que são operadas, mas que não são tão felizes quanto as que não são operadas. Entendeu? Nossa. Então, assim, tipo assim, eu acho que... eu acho que na cabeça fez, tipo assim, eu vou ser mais feliz, mais procurada, entendeu? Mais alguma coisa, porque eu sou operada, né? E, na verdade, as que eu conheço que são operadas dizem que são infelizes, porque elas caíram, tipo, no mundo cis, entendeu? Elas são mais uma cis no mundo, entendeu? E a mulher trans, ela é tão procurada, tão objetificada o corpo, por ser as formas femininas, o toque feminino, com algo a mais, entendeu? Que é o que fica interessante pra eles. É babá! É, confusão e gritaria. Bom, tá aí, gente. 21 97 159 1211. Repetindo pra você. 21 97 159 1211, tá? Ou o nosso site www.radiotropicalwebbrasil.com.br, tá certo? Esse é o programa Estrelas do Samba. Estou entrevistando então a Flávia Oliver, musa trans. Bom, primeira parte dela, vai entrar agora alguma música? Vai entrar alguma coisa? Vai entrar a musiquinha? Então dá tempo de você fazer a sua pergunta, porque o papo tá muito interessante. Tá? É a primeira vez que eu recebo uma trans, tá, dentro do programa e que deu esclarecimentos assim, maravilhosos. É bom a gente ler, é bom a gente entender, gente, o que acontece em nosso... Estamos em 2025. A gente tem que entender. Vamos de boa. Que maravilha, que maravilha. Estamos de volta. Esse é o programa Estrelas do Samba com Latoya Jackson. Quer participar? Já sei que você quer participar. Quer fazer pergunta para Flávia Oliver, musa trans. 21 97 159 1211. Repetindo, 21 97 11 21 97 159 1211. E nosso site para assistir, www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Voltando a botar meu óculos, porque eu estou toda no amarelo, a cor de mamãe eu sou. Bom, nessa questão toda que você falou pra gente, se você era de alguma religião... Sou candomblecista. Mas sempre foi candomblecista? Ou você se descobriu candomblecista quando você estava nesse processo de transição? Porque assim, acredito eu
que há muito é a questão de quando você precisa se apegar a alguma coisa, além, claro, das terapias, da coisa e tal. Como é que foi isso? Então, minha família é toda católica, né? A gente vem de um berço católico. Ui. E aí, durante a transição, eu comecei a me interessar pelo candomblé, pelo budismo, pelas religiões que eu não conhecia até então. Conhecia só o catolicismo, que é o que pai e mãe instruía a gente, né? Eu fui até batizada, crismada, catequizada, tá aqui tem que fazer. Tudo que até tem até lá em casa, até a fotinha dela pegando a hóstia e tudo. Só que assim, quando eu comecei a me descobrir, eu também comecei a descobrir outras coisas. O mundo se abriu, sabe? Então assim, eu conheci que tinha outras religiões e me interessei pelo candomblé. Me interessei, me identifiquei e tô lá até hoje. Outras religiões das quais respeitam, Respeitam né? a minha transição, o nosso entendem lado. a minha transição também, tem uma visão de entendimento. Se eu for hoje numa igreja, eu tô com capeta no corpo pra eles, né? É babado. Eu tô com capeta, eu tô incorporada, eu tô com fulano de tal, ciclano. E na verdade, a gente pode beber de todas as águas. Você pode ter conhecimento, entendeu? Conhecer um pouquinho de cada coisa. Eu me identifiquei com candomblé, sou candomblecista, praticante, amo a minha religião e amo minha mãe. Minha mãe é Iemanjá. Isso. Toca aqui, o grande Ah, Iemanjá. tá vendo? Não é à toa, né, que a gente se encontrou. Não é à toa mesmo. E aí me diga o seguinte, quando você iniciou no mundo do samba, Então, a Flávia já Flávia. Isso, já Flávia, mas aquela trans escondidinha lá no final de Belfor Roxo, lá escondidinha. Durante o tratamento hormonal, tem outras trans, a gente conversava muito, eu escutava muito falar da solidão da mulher trans, eu não conhecia. Eu não conhecia porque eu não tinha tomado o famoso comprimidinho ainda, que é o hormônio. Esse é um outro processo. É um outro processo, daqueles primeiros processos. Dentro do primeiro tem esse também, que é a solidão da mulher trans. Porque a partir do momento que você não é mais gay, você começou a botar peitinho, começou a tomar um hormônio, nasceu isso, nasceu aquilo outro, você já desclassificou de gay. Você já é outra classificação, você é trans. Então, e as pessoas do mundo LGBT, desculpa, eles andam cada um com o seu bando. Gay anda com gay, trans anda com trans, lésbica anda com lésbica. Então, assim, até então, como eu era gay, eu andava com os gays. E aí, quando eu comecei a tomar hormônio, comecei a ficar diferente dos gays, eles começaram a me afastar, se afastar de mim, né? Tipo, boicotar, entendeu? Eu comecei a ficar muito sozinha. Até as próprias amigas cis, que eram pra dar, né? Tipo, que legal, né? Mais uma de nós. Tipo assim, é isso que você quer. Até porque elas são inspiração pra mim. A mulher, a figura feminina é uma inspiração pra mim. Então, eu quis ser parecida com elas. Então, eu comecei a tomar a medicação e comecei a me parecer com elas. Então, até o público cis se afastou. Eu fiquei muito sozinho. E aí o samba? Então, o samba veio de presente do Washington, o presidente da Garra do Tigres, Nova Iguaçu. Um beijão, Washington, se estiver me assistindo. Eu postei no meu Facebook um dia, muito sozinha, da solidão da mulher trans. Botei um texto, né? Que até então eu só escutava falar no tratamento das outras trans, eu escutava falar entre elas da solidão e não conhecia essa solidão até então. E aí eu postei um texto falando da solidão da mulher trans. E ele me seguia e ele me chamou no privado e falou comigo: Flávia, eu vou te dar um presente pra você não se sentir mais sozinha. Aí eu falei, qual presente que deve ser, né? Não sei, eu nem sabia que seria nada de samba. Aí ele falou, você aceita ser musa trans da minha escola? Eu falei, claro, agora, a que dia, que hora, aonde que eu tenho que estar? Aí começamos a conversar sobre isso, eu não sabia nem o que era. Eu desfilei na Beija-Flor há muitos anos como ala de comunidade, via que tinha musa, rainha, tinha pessoas que eram diferentes da ala, mas não sabia. Destaque de destaque. As musas da Beija-Flor, as musas a rainha de bateria, entendeu? Mas eu não sabia que um dia eu chegaria até ali. E aí ele falou, a partir de hoje você é a musa da minha escola, você vai ser apresentada tal dia e tal hora. Eu fiquei toda boba. E como é que foi para os
dos componentes, porque tem aquela coisa, oi, ela que vai ser musa. Como é que funciona isso? Como é que foi? Como é que te receberam? Porque eu acredito que, né, hoje tá bem, hoje esse cargo é um cargo muito mais disputado e batalhado. É verdade, Isso. é verdade. E o mundo do samba, pelo que eu conheci, né, tem 3 anos que eu tô dentro do samba, o mundo do samba ele te recebe de braços abertos. O mundo do samba não tem essa tipo, é trans, fica pra lá, entendeu? É branca, fica pra lá, não tem isso. Ah, porque ainda tem isso também, Tem né? isso Ainda também. tem isso. Você sofreu muito por ser branca. Nunca sofri por ser branca e trans dentro do samba. Pelo contrário, como eu falei, estou há 3 anos ocupando o cargo de musa, sendo renovada a cada ano e a cada ano que passa sendo procurada por outras agremiações. Eu que tenho que falar pra mim, Flávia, para, porque você não consegue dar conta de tudo, sabe? Vamos de música, a gente volta já já. Uai, todo mundo da Portela. Alô, Milce Fran, te amo. Alô, Bianca Monteiro, minha rainha de bateria da Portela, inclusive foi minha coordenadora no curso Sério? de carnaval. Maravilhosa, E sou fã dela. eu sou fã da Portela, aliás, eu sou Portela Primeira desde... escola no Rio que eu te falei, que eu sou de São Paulo, tá? Primeira escola no Rio, Mestre Nilo, se estiver me assistindo. Mestre Nilo, gente Maravilhoso, é. finíssima. Então, Vamos aqui, é o seguinte, como é que foi para você a questão de ser do Regatas do Vasco? isso, Conta um pouquinho pra eu sou gente. vascaína, saudações vascaína, saudações Cruz Maltina. Eu sou vascaína e eu recebi o convite, por ser vascaína, de um presidente de um outro bloco do Vasco, que falou que ele precisava de ter uma musa trans no bloco, porque o bloco é um bloco, como fala a palavra? De gordinha, de trans, inclusivo. Inclusivo. É um bloco inclusivo e eu aceitei. Fiquei como musa trans desse bloco uns 2 anos. Hoje eu tô nesse bloco, Gigante dos Mares. Presidente Alan, tô representando o bloco, hein? Isso. É um outro bloco que remete ao Vasco e inclusivo também. Tô muito feliz de ter sido renovada como musa para 2026. E tô representando. É meu time de coração. Eu amo o Vasco, eu amo o samba, eu amo tudo que tô fazendo. Tá muito gostoso. Gente, que maravilha! Quer dizer, através desse primeiro evento, desse primeiro convite, você foi convidada para estar em outras agremiações. Isso. Fala um pouquinho do bloco Amigos de Naná de Sepetiba. Então. Aliás, eu amo Sepetiba, gente. Então, e fala um pouco Gente, do lado. vai ser Sepetiba mês que vem, tá? Eu não fui pra Sepetiba ainda. Não? Não, o que aconteceu? Eu recebi o convite para desfilar como musa esse ano. Em pleno carnaval, eu tive uma crise de gastrite que eu não pude dar continuidade aos compromissos que eu tinha. Então eu não desfilei com o bloco da Amigos da Naná esse ano. Mas em junho, 12 de junho agora, eu vou receber minha faixa de musa para 2026. Então tá todo mundo convidado, tá? 12 de junho, lá em Sepetiba, enfaixamento das musas e rainhas de bateria. Gente, me fala um pouquinho rapidinho sobre o Império da Resistência. É uma escola inclusiva também. O Império da Resistência é uma escola de cascadura, tá? É uma escola que é inclusiva. Por eu ser uma mulher trans, representando, né, a classe T dentro do samba, me fez o convite também, o presidente Renato. Um beijo. Eu também não pude estar com eles. Eu só, na verdade, só desfilei só no bloco, nesse bloco do carnaval. Depois disso eu fiquei adoentada e não pude cumprir o que eu tinha que cumprir no carnaval desse ano. Me deu uma crise de gastrite muito grande e eu não pude dar continuidade aos compromissos, né? Então esse ano, 2025, eu desfilei só para aqui, só pelo bloco Gigante dos Mares. Depois disso fiquei adoentada e não consegui cumprir os outros compromissos. Mas não fui renovada ainda, estou aguardando o convite do presidente Renata. Fui renovada para o Gigante dos Mares e o amigo da Naná que vou pegar a faixa dia 12 de junho. Então isso já é a sua agenda para o Carnaval de 2026. Estou aberta à conversa, tá, presidentes? Então é o seguinte, fora o Carnaval, o que você faz? Então, eu sou recepcionista de evento, né? Faço eventos. E aí eu tava empregada de CLT dentro da Defensoria Pública.
até setembro do ano passado. Aí me desligaram, então esse tempo de setembro até agora eu tô só fazendo evento, só cumprindo como recepcionista de evento. Então tá aí, se você tem interesse em contratá-la, tá? Passa o teu contato, meu amor. 21 987 40 12 29, gente. Quiserem uma recepcionista para a festa de vocês, tá? Tô aqui, hein? Suas considerações finais e o que você diria para as outras trans chegar a ser musa. Eu quero agradecer o Bronze, o pessoal do Bronze que me bronzeia sempre, tá? Marias Bronze, em Belfor Roxo. Procura lá no meu Instagram, tem lá o arroba deles. Eu quero agradecer o Espaço Boneca Palito, que é o espaço que trata do meu cabelo e make, tá? Eu quero agradecer o pessoal que me segue, que me curte, que comenta e me dá força para eu continuar. E quero dizer para as meninas que a gente não tem só a calçada. A gente pode ser musa, pode ser rainha, pode ser dentista, pode ser advogada. Você pode ser o que você quiser. Não aceite que a sociedade bote você num lugar só, naquela caixinha que é a calçada. Não aceite, você é melhor que isso. Vem pro samba também. Tá certo, gente, que maravilha. Flávia Oliver, isso, musa trans. Gente, tô indo embora, prometendo voltar. Tô prometendo voltar semana que vem. Eu acho que semana que vem eu vou vir aqui com a direção. Flávia, obrigado. Nada, meu amor. Obrigado. Gratidão pelo convite. Obrigado a você que ficou conosco até agora, tá? Mas tem mais programa. É só entrar em www.radiotropicalwebbrasil.com.br ou isso, 21 97 159 1211. Você conectado no mundo e o mundo ligado em você. Beijão, até!